Feliz quando vejo, as pessoas sentindo o desejo de participar, de interagir na obra, porque não existe outra maneira a qual possamos desenvolver um crescimento em nossa vida a não ser praticando, aquilo que estamos aprendendo com a palavra, porque é importante aquilo que estamos aprendendo colocarmos em prática ao mesmo momento, para que o nosso crescimento possa se desenvolver e ser realmente, e que de fato nós sejamos de fato uma bênção na obra do Senhor. Vemos aqui o Senhor Jesus conversando com uma mulher samaritana a respeito de uma água. A respeito de uma água, de um poço ali. Jesus estava fazendo a obra do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, e de repente Jesus sentiu sede. E quando aquela sede veio ali no interior do Cristo vivo, de longe ele avista um poço. E quando ele chega próximo ao poço, não tem ali um balde, algo para que ele possa ali jogar dentro do poço e resgatar aquela água para saciar a sua sede. E foi neste exato momento que Jesus conhece a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era uma mulher que já tinha passado por vários relacionamentos, e Jesus descobriu o segredo daquela mulher no momento que estava tendo um diálogo com ela. O diálogo que Jesus estava tendo com aquela mulher era a respeito da água. Jesus estava pedindo água e a mulher estava ali ainda tendo uma resistência em querer emprestar o balde para ele ou tirar água para ele beber. Aí Jesus: olha, mulher, por que tu resiste isso? Aqui tem água que pode saciar a minha sede, a tua sede por alguns momentos, mas tu não sabe de uma coisa: eu tenho uma água que se tu beber desta água, tu nunca mais terás sede. E aquela mulher se sentiu atraída por aquela palavra, se sentiu despertada, e a curiosidade ali de repente germina no coração dela, e ela pergunta para Jesus: Senhor, que água é essa? Que água é essa que, se eu beber dela, nunca mais eu terei sede? A água da vida. A água que é impulsionada do meu interior para o teu interior, porque eu sou Deus. E ali Jesus falando de um assunto que estava relacionado à sua particularidade, a particularidade daquela mulher. Jesus fala o seguinte: olha, tu já casou tantas vezes, esse marido que tu tem ainda não é o teu. E ela: poxa, eu vejo que o senhor é um profeta. Vejo que o senhor é um profeta. Senhor, eu vou pegar água para lhe servir. E ali ela se sentiu interessada em fazer algo pelo Senhor Jesus. E assim, irmãos, são tantas pessoas que estão aí fora, enquanto não se sentem certos que de fato o Senhor tem poder para transformar as suas vidas, eles relutam, resistem, fazem de tudo para não ir àquele local, aceitar aquele convite, ir para aquele lugar. É um processo. É por isso que é necessário haver dentro de nós algo que impulsione a pessoa a crer de fato nesta realidade.
Pode passar? Pode. E Jesus traz uma palavra que o momento chegou. O momento chegou em que os verdadeiros adoradores, Deixa eu filmar, vai. se eles de fato são adoradores, eles irão adorar o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Será que adorar a Deus é apenas cantar uma música, um louvor? Se eu disser para os irmãos que Deus, quando Ele recebe um louvor, não é a música que Ele, não é pela música que Deus tem um interesse, não é pela música. Deus não tem interesse pela música. Deus tem um interesse por aquele que está cantando a música. É interessante isso. Às vezes a gente vê tantas canções tão lindas, né? Mas nem toda canção atrai a atenção dele. Porque Deus não está interessado pela música, está interessado por aqueles que cantam a música. De como nós estamos cantando aquela música para Ele. De como aquela canção está saindo do nosso interior para Deus. A mulher samaritana, quando ela entendeu, ela mudou instantaneamente. E quando ela mudou, Jesus já também mudou em relação a ela. Mudou também. É a mesma coisa em relação a eu e a você. Quando mudamos, Deus muda também instantaneamente em relação a nossas vidas. Às vezes queremos coisas aceleradas, né? E Deus, muitas das vezes, combate dentro de nós aquela ansiedade, aquele desejo antecipado. Aí Jesus diz o seguinte: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aí eu vejo outra palavra interessante desse versículo, essa palavra procura. O que faz você procurar uma coisa? Quando você encontra-se em dificuldade de saber aonde está aquilo que você quer. Não é verdade, irmão? Por exemplo, se eu guardar uma agulha dentro do guarda-roupa, no meio de tantas roupas, para eu encontrar aquela agulha, eu tenho que procurá-la. Tenho que tirar roupas de um lado, do outro, tenho que procurar. Então Deus está procurando. Por que Deus está procurando? Porque são poucos, irmãos. É poucos os adoradores que de fato adoram a Deus em espírito e em verdade. São poucos. São poucos. Deus está procurando em todos os locais do planeta Terra adoradores que Ele entende que adora a Ele em espírito e em verdade. Porque o adorador, ele não está cantando para receber aplausos. Ele não está para isso. Ele está cantando para isso. Ele está cantando porque ele sabe que aquele lugar Jesus está presente. E ele está naquele lugar porque ele quer adorar o Deus que está presente naquele lugar. Ele quer exaltar o Deus que morreu por ele na cruz do Calvário, que está naquele lugar. Como a nossa amada irmã disse nesta noite, aonde estiver 2 ou 3, Ele está presente. Glória a Deus. Creio, Senhor. E Deus está presente neste lugar, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Deus está presente porque não tem só 2 e nem somente 3. Tem mais do que 3 e 2. Tem 4, 5, 6, 7, né? Tem o Christian aqui também.
Então tem muito mais do que 2 ou 3 aqui presentes. Então Deus, ou pessoas aqui. E quem vai passando na rua está ouvindo a palavra. Quem está dentro de casa está ouvindo a palavra. Então, irmãos, a palavra não está sendo em vão, o trabalho não está sendo em vão, porque a Bíblia diz que Deus não volta vazia. Então, se ela não volta vazia, você acha que esta pregação está sendo perdida? Está não. Você acha que o que está sendo realizado aqui neste local está sendo perdido? Está não. Está sendo muito observado, se você não sabe. Tem tanta gente já comentando a respeito, ali a gente não sabe, irmão. Talvez alguém que passa, olha rapaz, tem um culto ali do lado daquele irmão que vende salgado. O pastor Fabiano está lá com a família dele, alguns irmãos, pouquinha gente, mas está lá o culto todo sábado, todo domingo, está acontecendo. E é uma bênção. E aí, com os olhos fechados, concentrado no céu, concentrado em Deus, e de repente você percebe alguém se sentando numa cadeira ali atrás, outra se sentando ali mais do lado. E assim é que Deus acrescenta na sua obra. É assim que Deus acrescenta. O adorador não precisa se preocupar se tem muito ou se tem pouco, gente. Ele tem que se preocupar se a canção que ele vai adorar de fato, se vai de fato agradar a Deus, se vai despertar a atenção de Deus. Como eu estou lhe dizendo, Deus não está interessado por música. Ele está interessado em quem vai cantar aquela música. É assim que Deus se interessa, irmão. Aí no versículo 24 ele diz o seguinte: Deus é Espírito. Repita comigo: Deus é Espírito. É Espírito. Você já viu algum Espírito alguma vez na sua vida? Por que você não vê o Espírito? Porque ele é invisível, né? Então Deus está presente em Espírito aqui, ó. Glória a Deus. Deus está Aleluia, em nosso meio de uma maneira invisível, observando as nossas vidas, e é assim que Ele procura. Por isso que Ele procura, porque ninguém pode ver Ele fisicamente, com os olhos humanos, físicos. E Ele fica ali olhando para mim, para você, procurando em mim, procurando em você a verdadeira adoração. Ele fica olhando para mim e olhando para você e fica procurando a fé, a esperança, a confiança, a perseverança. Então Ele fica procurando estas virtudes em nossa vida e fica selecionando um, melhorando o outro, proporcionando crescimento em um, proporcionando o crescimento em outro. E assim, quando você menos esperar, você se torna um cristão de verdade. Deus está prestes a separar o cristão do crente. Poxa, pastor, como é que é isso? Deus vai separar o cristão do crente? Vai. Você é crente ou você é cristão? Eis a pergunta: você é crente ou você é cristão? O crente, ele está relacionado ao modernismo que se instalou no mundo nos tempos de agora. Porque tem pessoas que dizem assim: crente até o diabo é, né? Porque crê, né? Crê em Deus e estremece, né? E treme, né? Quando vê a Deus. O cristão é diferente. O cristão está disposto a sofrer pelo Evangelho. O cristão está disposto a enfrentar desafios por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. O cristão está disposto a obedecer à voz de Deus quando ele
o aciona, quando ele diz: olha, você vai fazer isso, isso, isso. Ele escuta a voz e faz. O cristão, ele faz de tudo para ser uma pessoa boa, que de fato possa despertar o interesse em outros para que sejam iguais a ele, né? Porque o testemunho, ele é muito mais importante em muitas ocasiões do que palavras. Tem muitos crentes que falam bonito, mas tem muito cristão que tem uma vida linda, né, aos olhos das pessoas. Então, quando você proporciona um testemunho lindo aos olhos de alguém, essa pessoa, ela vai dizer o seguinte: eu quero ser igual àquela irmã, eu quero ser igual àquele irmão, aquele pastor, aquela criança. Eu quero crescer que nem aquela jovem que estava aqui dirigindo o culto, igual aquele rapaz que está aí aprendendo a tocar violão, que estava cantando. Eu quero ser um jovem igual aquele. Então o cristão, ele atrai com a sua vida, porque ele vive de fato o evangelho de Jesus Cristo. O cristão, o crente não, irmão. O crente, ele vai porque tem que ir. Ele vai porque alguém disse que é legal ir para lá, né? Tem uma música bonita, tem pessoas que a gente pode fazer uma amizade e tal. Então o crente, o crente, ele é diferente, irmão, do cristão. Embora que o crente deva ser cristão, mas não seja somente crente, seja um crente cristão. Um crente cristão, um crente que de fato se esforce para viver o evangelho de Jesus Cristo. Porque o pecado, irmão, ele é muito difícil de se combater. É difícil demais combater o pecado, principalmente quando é em nossa própria vida. Você sabe que o pior inimigo que a gente enfrenta não é o diabo. Você sabia que o pior inimigo não é o diabo que nós enfrentamos? O pior inimigo, irmão, é aquilo que está dentro da gente. Porque enquanto nós não conseguirmos vencer o que está dentro da gente, os desejos que estão dentro da gente, a gente não tem capacidade de enfrentar o diabo. Não tem. Porque o diabo é perigoso, é uma serpente, né? Perigoso, ver que ele